estamos de volta no nosso canal do YouTube, que ainda não tem nome, mas com certeza vocês já estão colocando várias sugestões. Nós vamos em breve escolher o nome do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a minha história, como tudo começou. Bom, vamos começar então. Eu me casei em 1990 com o meu marido Marcos Perotto, que hoje ele é diácono da igreja. E depois depois de 3 anos, nós tivemos a nossa primeira filha, que se chama Bruna Perotto, e logo após nós tivemos o nosso filho mais novo, no caso agora, porque só temos os dois, que se chama Mateus Perotto. Logo após o nascimento do Mateus, eu comecei a sentir muitas dores que iam e vinham e a gente não sabia nem de onde vinha, nem para onde voltava, que elas chegavam de repente também sumiam, e demorou algum tempo até a gente descobrir que o meu problema era que eu tinha pedras na vesícula. Na verdade, eu tinha vesículos na pedra, era muita pedra na vesícula. E eu retirei a minha vesícula, né? Mas durante essa cirurgia, uma pedrinha escapou da vesícula e foi parar no pâncreas. Então, depois de um mês e pouquinho que eu tinha feito essa cirurgia, eu já estava feliz da vida porque eu não estava mais sentindo dores. Aconteceu que eu voltei a sentir as dores. A mesma dor que eu tinha antes, só que agora era um outro problema. Voltando ao médico, a gente descobriu que eu estava com pancreatite e que é uma doença um tanto quanto difícil de ser tratada. E aí eu fiquei 6 dias no hospital entre a vida e a morte, porque esparramou uma infecção generalizada no meu corpo, e os médicos falaram para o meu marido: olha, agora a gente não tem mais nada o que fazer, né? Porque todos os antibióticos que a gente podia ministrar já foram ministrados, e agora é só o corpo, se ele conseguir se recuperar, porque é uma doença difícil da pessoa se recuperar. Mas eles me colocaram nas mãos de Deus, falaram para o meu marido: olha, agora é só Deus. E aqui estou eu, né? Então Deus quis assim, aqui estou eu, me recuperei graças a Deus, deu tudo certo. Porém, assim que eu saí do hospital, eu recebi uma proposta, né, do seu Niazi, um fotógrafo da nossa cidade, que há um tempo antes eu já havia comprado uma câmera do seu Niazi, que era uma câmera mecânica, que nessa época, né, 1999, tudo era mecânico, não tinha nada digital. A gente fotografava e demorava alguns dias para a gente conseguir ver o resultado da nossa fotografia, porque a gente tinha que revelar o filme. E como a minha primeira filha, ela tem olhos claros, eu sempre gostei de mostrar para todo mundo que ela tinha olho claro, lógico, né? Era minha filha e tinha olho claro, linda e com olho claro. Então a gente gosta de mostrar para todo mundo. Só que com as máquinas da época, que eram aquelas maquininhas de filme que você rebobinava tudo, eu não conseguia fotografar e mostrar os olhos claros dela, porque quando eu chegava perto desfocava tudo, virava um borrão, e aí eu não conseguia fazer essas fotos. Como eu revelava sempre as minhas fotos no seu Niazi, o seu Niazi, quando quis vender a máquina dele profissional, ele falou pra mim: olha, você não quer comprar a máquina? Eu vejo que você gosta bastante de fotografar, tudo. E eu comprei a máquina do seu Niazi. E aí, trabalhando com as regulagens da máquina, de dia, de noite, para tentar tirar foto dos olhos claros da minha filha, eu consegui fazer assim várias fotos, mesmo sem saber como que ela funciona, porque era uma máquina mecânica, eu não tinha noção nenhuma sobre ISO, velocidade, abertura, diafragma, nada, né? Mas aí, fazendo teste, até eu consegui tirar boas fotos dela. Eu fui revelando essas fotos com o seu Niazi, e assim que eu saí do hospital, ele me propôs, porque ele não estava mais querendo ficar com o seu estúdio, e ele me propôs se eu não queria comprar o estúdio dele e tocar pra frente. Bom, como eu já não tinha nada a perder, eu já tinha quase morrido, e a proposta era uma proposta legal, na verdade a gente ia trocar um carro pelo estúdio. Bom, a gente decidiu arriscar, né, já que eu poderia até nem estar viva. Então a gente deu o carro para ele e ficamos com o estúdio. Só que durante, assim, os dias que foram se passando, 1, 2, 3, uma semana, um mês, eu percebi que eu precisava trabalhar a parte teórica em mim, porque mesmo que eu conseguia fazer as coisas, eu não sabia
como eu fazia, eu não sabia o porquê, eu não sabia na verdade o que estava fazendo. E ao contrário de muitos fotógrafos que iniciam hoje, iniciam porque já fizeram um curso no Senac, ou porque conhecem alguém que fotografa, ou porque aprenderam um pouquinho, ou porque já conhecem alguma coisa no digital. Hoje em dia temos o Google, né, que ensina tudo, então já estudou, já descobriu como funciona, então começa já sabendo alguma coisa. No meu caso era completamente ao contrário, porque eu não sabia nada e eu comprei o estúdio sem saber nada. Então, lógico, eu senti uma grande necessidade de estudar, de aprender, porque as pessoas vinham até a loja para tirar as suas dificuldades também, perguntar e revelar, e eu não sabia nem tirar 3x4. Nem fazer uma iluminação de 3x4 e eu precisava saber. Então eu fiz um curso intensivo de um mês direto na cidade de Piracicaba, se chamava Instituto Piracicabano, onde eu fui aprender tudo sobre o equipamento, sobre como ele funciona e também um pouco de estúdio, de fotografias de estúdio, de fotografias 3x4, como tirar, como fazer a iluminação. Fiquei um mês nesse instituto, foi assim maravilhoso para mim, porque eu aprendi tudo lá no fundo, lá na raiz, lá no comecinho. Infelizmente eu não consigo lembrar o nome do meu professor. Ele nem era do nosso país, se eu não me engano ele era espanhol, mas quando eu tive pancreatite eu tomei muita medicação e muitas coisas eu esqueço, não atualmente, mas coisas que já passaram eu esqueci completamente, eu não me lembro infelizmente do nome dele, mas ele foi um excelente professor porque eu aprendi tudo sobre objetivas, para que servia, profundidade de campo, velocidade, ISO, tudo no manual mesmo, fazendo na mão, o que foi muito importante para essa carreira de 20 anos que eu estou aí percorrendo ainda, porque não pretendo parar se Deus quiser. Bom, aí o que aconteceu foi que a gente foi aprendendo e foi aprimorando todos esses aprendizados. Eu sempre fui muito apaixonada por fotografia de estúdio, porque naquela época eu via as fotos de estúdio, achava muito bonito, porque era tudo muito nítido, a iluminação era toda controlada, a gente fazia o que a gente queria no estúdio e isso me interessava muito, e por ser um ambiente fechado, onde você pode trabalhar, no caso hoje as crianças, eu acho que um ambiente fechado é muito mais fácil de você trabalhar e de você tirar alguma coisa bem legal da criança do que você sair para fora e fazer fotos lá fora onde tem muitas distrações, que ela vai olhar para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, e você acaba não conseguindo tirar aquilo que você quer da criança, no caso do que eu queria, né, da criança e das pessoas que fotografam, que é deixar à vontade e a gente conseguir tirar aquilo que é de mais natural em cada um. E aí eu fui fazendo cursos, mudei várias vezes o estúdio, porque quando a gente começou era um espaço bem pequenininho, o meu estúdio era atrás do armário da frente da loja e depois a gente mudou e aí fiz um estúdio mais amplo e mudamos mais uma vez, enfim, acabei chegando nesse estúdio que nós temos hoje. E que no vídeo anterior, que foi o nosso primeiro vídeo, eu mostrei um pouquinho do estúdio, filmei um pouquinho, mostrei um pouquinho para vocês de como que é o nosso estúdio. E durante os vídeos nós vamos mostrar também como são todos os processos que nós fazemos aqui no estúdio, os processos fotográficos, tanto de newborn como de gestante. E também, depois de algum tempo, eu fui estudando também, lógico, fotos externas, eventos, diversas áreas da fotografia que também me interessam, porque na verdade eu gosto de muitas coisas na fotografia. Claro que eu tenho um amor assim primordial pelas crianças, porque já vem de mim, eu amo as crianças, eu gosto de criança, eu gosto muito da criança, da simplicidade da criança, do ser verdadeiro que ela é, porque se ela não gosta ela chora, e porque se ela gosta ela ri, e porque ela percebe
Eu acho que as crianças têm esse poder de perceber se a pessoa gosta dela ou não, se a pessoa gosta de criança ou não, e ela reage a isso, e é o que eu gosto, que é essa reação que a gente consegue registrar e a gente consegue guardar aquilo que está de mais natural neles. Isso me atrai muito, não só na fotografia, mas me atrai sempre, porque eu sempre gostei de criança. Minha mãe já falava muito, nossa, eu sempre gostava, onde a gente ia, eu estava sempre do lado das crianças, e na verdade eu tenho um coração de criança, e eu tenho uma mente de criança. Talvez eu vá ficar velha e vá continuar com essa mente de criança, não me preocupo com o que estão pensando, assim como as crianças, não me preocupo com essas coisas. E eu acho que isso na fotografia me atraiu muito para o lado infantil, porque nós trabalhamos aqui no estúdio durante a semana, de segunda a sexta-feira, nós trabalhamos internamente, só que no estúdio, não, eu faço alguns ensaios fora que a gente agenda com antecedência, lógico, mas no dia a dia mesmo é aqui no estúdio, fazendo fotografias de newborn e fotografias de acompanhamento, que na verdade aqui na nossa cidade eu não sei por fora, porque naquela época não existia um Google assim ativo, né? A gente não tinha onde pesquisar essas coisas, então era mais o que a gente conhecia, que eu via falar algumas coisas, e eu na verdade implantei aqui esse trabalho de acompanhamento, né, que as mães viessem, saíssem da sua casa e viessem todos os dias, todos os meses, né, no estúdio fotografar o seu bebê, ter uma recordação e guardar esse crescimento que é muito bonito e é muito diferenciado, porque uma criança que nasce hoje, daqui a um mês ela é completamente diferente, daqui 2 também, e assim vai durante todo o processo de acompanhamento, que é esse primeiro ano de vida do bebê. E eu fui incentivando as mães a fazerem isso, por isso que o estúdio existe, por isso que nós temos muitas crianças. Nós fazemos aqui no estúdio nós já fizemos mais de 5.400 acompanhamentos de criança. Nós temos algumas estatísticas assim, mas durante os vídeos a gente vai passando para vocês, tá? Mas é legal que a gente já perceba que as mães estão habituadas, e que eu acho assim importante, e que eu sempre gostei de citar para as mães, que é legal você estar participando, fotografando, no caso, o seu filho de até 1 ano de idade. Por quê? Porque ele muda muito, ele tem muitas fases, uma hora tem dentinho, uma hora sorri, uma hora faz careta, porque a gente não consegue guardar isso tudo na memória, né? Todas essas imagens do crescimento do nosso filho. Por isso a gente incentivou, e eu incentivo até hoje as mães a fazerem esse tipo de foto, nem que aqui no nosso estúdio nós fazemos poucas fotos, se há necessidade, se a mãe não pode, por esse motivo, porque eu acho importante que as mães guardem, mesmo porque eu, quando era pequenininha, eu não tenho fotos, eu não sei como eu era, e muitas brincadeiras acontecem que as pessoas falam, o Matheus parece com o seu marido, a Bruna parece com o seu marido, e eu fico pensando, puxa vida, eu não tinha uma foto para falar que não, que parecia comigo, né? Porque eu não tinha nenhuma foto de pequena, e ele já tinha fotos de bebê, e eu nunca tive fotos de bebê. Então isso me entristecia muito, e eu acho que todas as mães têm direito a ter uma foto, algumas fotos do seu bebê quando era pequenininho, para se recordarem, para se lembrarem. Bom, eu vou ficando por aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, já acho que até falei já isso no outro vídeo, no nosso primeiro vídeo, então eu vou me alongando demais, então eu não quero me alongar demais. Eu quero só deixar aqui para vocês que toda essa trajetória, toda essa história me trouxe aonde eu estou hoje, com muita gratidão, muito aprendizado e muitas coisas também para oferecer para vocês, né? Porque eu estou aqui fazendo esse meu trabalho, que eu dedico a todas as pessoas que confiam e acreditam no trabalho que eu faço, na fotografia que eu faço, do jeito que eu faço, do jeito que a gente consegue conduzir nesse estúdio, que me alegra muito e que enche a minha vida de alegria, e que também essa fotografia, essa alegria possa passar para vocês, possa encher a vida de vocês também dessa mesma alegria contagiante, eu acredito, e que também, através deste meu trabalho, as pessoas que me assistem agora, os meus clientes, os que já passaram pelo estúdio, os que passarão, possam ter lindas recordações nas suas casas, nas suas paredes, né? O livro de mão, um álbum, né? Para poder folhear, para poder mostrar para os filhos, para os netos, e para poder ter registrado no papel
a sua história, a história de cada um. Eu espero que vocês confiem nesse trabalho e aqueles que já fizeram esse trabalho comigo, que já passaram pelas minhas lentes, que possam ter orgulho de ter esse trabalho nas mãos, porque é uma coisa que na verdade nem eu tenho, que eu também não tenho esse trabalho infantil da minha pessoa, né? Então é uma alegria poder proporcionar para vocês esse tipo de trabalho. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, que vocês curtam bastante, que peçam aquilo que vocês querem que a gente grave, que a gente mostre, que a gente demonstre. Até mais, tchauzinho!